A paz de Cristo a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite para a hora que você estiver assistindo. Hoje eu vou falar um pouco sobre o livro Futebol é Bom para Cristão. É esse aqui. O autor é o pastor Emílio Garofalo. Até hoje eu não aprendi a falar o nome dele, para dizer a verdade. Esse livro é um livro de cosmovisão cristã. Esse livro ele vai levar o autor a enxergar o futebol e os esportes em geral através de uma cosmovisão bíblica. E o que seria isso, basicamente? Para ser bem simples. Cosmovisão é enxergar a realidade e o mundo que nos cerca, tá? Como nós fazemos isso, a forma como nós fazemos isso. E a cosmovisão bíblica nada mais é do que fazer isso através de uma ótica cristã, através de uma ótica bíblica. O livro ele foi escrito na época da Copa do Mundo de 2014, do nosso fatídico 7-1. E então o autor ele vai aqui usar a Copa do Mundo como base, como evento base para discorrer acerca do futebol e de por que o futebol é bom para cristão. O livro ele é separado em duas partes, basicamente. Ele vem separado aqui, entendendo a Copa pelas lentes da criação, queda e redenção. Então ele vai analisar a Copa e o futebol no geral, criação, queda e redenção, que é muito interessante a forma como o autor faz isso, uma linguagem bem simples, não é uma linguagem muito rebuscada, qualquer tipo de leitor pode entender o que o autor quer dizer aqui. Então ele passa um tema que é muito profundo, de uma maneira muito simples e com algo que todos os brasileiros se identificam, que é o futebol. E depois, na segunda parte, ele vai falar sobre a questão da plasticidade do jogo, da beleza do jogo, da etnia, cultura, diversidade, esse tipo de coisa, e da imagem de Deus no futebol, representada no futebol, pelo ser humano, obviamente. Então, eu separei algumas partes aqui, alguns trechos do livro. Por exemplo, na parte da queda, é interessante, na página 52, ele escreve assim, um trecho aqui: gols de mão, simulações, mordidas, mentiras, fingimento, doping. São muitas as formas pelas quais se busca o triunfo burlando-se as regras. A natureza reptiliana do homem aparece muito bem quando a bola rola. O mundo dos esportes é, como tudo o mais, manchado pelo pecado. Então, ele pega essas partes ruins do futebol, tá? E atribui isso ao pecado. Ou seja, toda a falha do ser humano, tudo aquilo que há de ruim no ser humano, é por conta da queda do homem. É por conta de nós sermos afetados pelo pecado. E isso é bastante interessante. Existe também uma parte sobre dinheiro, violência e sexo, todos esses bastidores do futebol, e a gente sabe o que acontece no mundo do futebol, principalmente você que está vendo esse vídeo, se você é um amante do futebol, você sabe como os bastidores do futebol, toda a corrupção que acontece dentro do futebol. E essa corrupção do futebol nada mais é do que uma externalização, digamos assim, da corrupção humana provocada pelo pecado. Na parte da redenção, é uma das partes que eu mais gostei do livro, certamente. Eu separei um trecho aqui muito interessante. A busca da eternização ou imortalidade no nome é muito comum nos esportes. Atletas, equipes e até países querem ser lembrados pelas décadas, quem sabe séculos vindouros. Os campeões do mundo, os gols inesquecíveis e espectadores querem sentir que presenciaram ocasiões que serão lembradas no futuro. Poder dizer, eu estava lá, ou mesmo o simples, eu assisti. Grupos de amigos de vez em quando se comunicam, dizendo, liga a televisão, você não pode perder isso. Partilhar de momentos que parecem transcender tempo
e espaço é das melhores experiências compartilhadas, e elas manifestam algo importante. Temos um anseio pelo eterno. A questão sentimentalista do futebol, de querer ser campeão, de querer eternizar aquele momento, nada mais é do que um anseio de alcançarmos a eternidade. É uma reflexão que, em primeiro momento, parece simples, mas na verdade é muito profunda, e foi algo que eu nunca parei para pensar, tá? Antes de ter lido esse livro, de como o futebol reflete diversos aspectos do ser humano, através da cosmovisão cristã. E eu fiquei muito impressionado, com isso. Isso me fez abrir minha mente de uma forma, assim, incrível. O livro é realmente muito bom. O livro é realmente muito bom. E tem mais coisas aqui. Mais uma parte. É algo de que Salomão fala em Eclesiastes 3:11, ao dizer que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. E aí, ele diz aqui, como um estudioso explica, o autor está dizendo que Deus não apenas atribuiu a cada um individualmente seu lugar na história, mas que ele estabeleceu no homem um impulso, levando-o além do que é temporal em direção ao eterno. É de sua natureza não se contentar com o temporal, mas romper os limites que ele traça ao seu redor, escapar das amarras e inquietudes nas quais é mantido e, no meio das incessantes mudanças no tempo, se consolar dirigindo seus pensamentos para a eternidade. Exatamente isso. A eternidade, ela é colocada no coração do homem, o anseio por alcançar aquilo que é eterno. Sendo mais específico no nosso caso, a salvação que nós temos em Cristo nos dá a certeza de que o nosso Salvador um dia voltará para nos buscar. Então, a nossa salvação eterna. E isso é colocado no anseio do homem, no coração do homem. E o futebol nada mais é do que uma forma de externalizar isso, de que a questão de querer ser campeão, para quem está bem envolvido no mundo do futebol, se repararem bem, o slogan da Copa Libertadores da América se fala a glória eterna. Então, é bem interessante como essas coisas se encaixam. E aí eu separei mais partes. E aqui eu separei a parte já mais para um trecho aqui da segunda parte do livro. Eu separei aqui essa aqui. Futebol é bom para cristão, pois é uma boa criação nossa que pode honrar a Deus e transmitir coisas belas, agradáveis e verdadeiras. No entanto, além de valioso em si mesmo, o futebol tem o potencial de ajudar o cristão a entender e investigar elementos profundos acerca da vida humana, de um ponto de vista teológico. E ainda uma outra parte, que é a conclusão do livro. Futebol é bom para cristão uma vez que possibilita entender teologia acontecendo no mundo ao seu redor. Este trabalho exemplifica uma pequena área na qual podemos refletir teologicamente sobre o futebol, a expressão étnica e cultural da diversidade e unidade da imagem de Deus manifesta no esporte. Poderíamos falar de inúmeras outras realidades criacionais ou redentivas do esporte e mesmo das formas diversas em que o pecado se mostra. Então, a gente pode olhar para o esporte no geral, e aqui no caso desse livro aqui, futebol, nós podemos olhar para o futebol de uma ótica cristã e entendendo diversos aspectos dessa questão de criação, queda, redenção, a imagem de Deus, toda a corrupção do homem. Então o livro é muito interessante. Se você acha que
futebol não é coisa de cristão, e se futebol é coisa, como algumas religiões falam, algumas denominações falam, é coisa do capeta, é coisa de Satanás, não é coisa de cristão, por favor, compre esse livro, tá? Leia e reflita bem. Muito provavelmente você vai mudar de opinião. E se você já é um amante, um cristão amante do esporte, do futebol, compre esse livro também e você vai começar a olhar para o futebol de uma forma um pouquinho diferente, para dizer o mínimo, tá? Falando um pouco sobre o autor do livro, o Emílio Garofalo, e se minha pronúncia estiver correta, ok. Se não, me corrijam nos comentários. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana da Semear, em Brasília, Distrito Federal. Isso a época que eu estou lendo a minha edição de 2018, tá bom? Então já estamos em 2022, não sei se ele continua sendo pastor ainda nessa respectiva igreja. Professor do Seminário Presbiteriano de Brasília e professor visitante do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Emílio gosta de acompanhar esporte, em particular seus amados FC Barcelona. Um saúdo catalão para o senhor. Eu também sou. O Los Angeles Lakers, Patriots e o São Paulo Futebol Clube. Ele é São Paulino. Então, a todos que estão vendo esse vídeo, eu afirmo para vocês, futebol é coisa de cristão sim, futebol é bom para cristão sim. Essa é a recomendação do vídeo de hoje. E o livro, só para fechar, o livro ele tem 118 páginas. O livro, ele vem, como eu vou dizer, ele vem com diversos subtítulos, tá? Então a leitura ela vai bem rápida, você não tem a sensação de estar lendo e não saindo do lugar. Diversos livros, se a gente for reparar, tem o capítulo e eles não têm... Cada capítulo não existem subtítulos, subdivisões dentro do capítulo. É direto, vai assim, 20, 50 páginas e por vezes faz parecer com que a gente não esteja saindo do lugar. Eu gosto muito desse tipo de livro que vem com subtítulos, por exemplo. Aqui, você tem escrito aqui princípio sabático, aí aqui o subtítulo da queda, e aí vem outras partes. Idolatria, superstição, dinheiro, violência e sexo, e aqui ele já chega na parte da redenção. Então, assim, é um livro em que você vai ler bem rápido, é uma leitura... Apesar de ser um livro fino, é uma leitura profunda, rápida, nem um pouco cansativa, até porque é um livro de 118 páginas e recomendo, sim, de olho fechado, tá bom? Então, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo e... Futebol bom para cristão, sim. Quem diz que não, compre esse livro. Paz do Senhor a todos.